Bem, pessoal, muita gente aqui nos comentários tem falado assim, Júlio, por que pararam as restrições dos não vacinados? Por que tirou passaporte da vacina? Por que tirou a questão de controle em avião? Tudo isso, assim. Toda vez que a gente fala de pandemia, existe um processo. E esse processo, de maneira geral, por mais que eu já continue fazendo alguns vídeos, vocês perguntam aqui de Covid, né? A gente começou lá atrás. Hoje em dia não compara nem um pouco a gravidade que a gente tinha lá atrás. Então, realmente, aquela emergência de morte, de desespero, caiu muito. Logo depois que começou a vacinação, a gente viu esse fenômeno acontecer no Brasil. O que acontece com toda doença assim? Não dá para baixar a guarda. O que eu disse de abaixar a guarda é assim, eu falei o tempo todo aqui com vocês. Eu acredito que o Brasil, com todas as polêmicas que existiram e tal, ele agiu de forma correta, em especial nessa fase final da pandemia. Retirada de máscara, volta às atividades, volta a eventos, foi feito de forma adequada. Começa a ter caso, você tem que voltar às orientações. Obviamente, né, com o número de mortes de internação caindo, as orientações elas foram, entre aspas, né, mais frouxas, não ficou tão claro para as pessoas. Quando um comitê científico diz que é necessário usar máscara em ambiente fechado, tem que ser necessário, você tem que usar em ambiente fechado, isso que vai te proteger. Isso não ficou tão claro que as pessoas dizem assim, não é mais lei, não é obrigatório, dá a ideia que tanto faz, não é que tanto faz, é que as decisões políticas, no caso, elas foram informadas para a população de forma mais frouxa. Júlio, isso é um fenômeno do Brasil? Não, do mundo inteiro. Todo país que teve medida restritiva, todo país que controlou a vacina, existiu um impacto político também. Então os políticos eles agiram dessas outras ondas de forma mais frouxa. O que isso prejudica, Júlio? Mais gente vai morrer por causa disso, porque às vezes a pessoa não entende da relevância. Quando você diz assim, eu não vou cobrar mais a vacina, da ideia é assim, então não precisa mais me vacinar, né? A depender, ainda mais aqui no Brasil, né, que teve muita polêmica com a vacinação. Então, assim, de um modo geral, para você entender, está melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Por mais que eu faça vídeo, por mais que eu coloque das ondas, não há uma mínima comparação do que a gente viveu lá de 2 mil mortes, aquelas coisas todas. A gente entende melhor a doença, já tem remédio aqui no Brasil para a doença, melhorou bastante, mas ainda são centenas de pessoas morrendo toda semana. Então não dá para a gente baixar a guarda e dizer que resolveu o problema, né? Crianças pouco vacinadas, 40% das crianças brasileiras não vacinaram, né? Então, assim, todos esses fatores fazem que a gente vai continuar falando do tema. Quando vocês perguntarem, quando a gente estiver vivendo isso, né? Acredito sim que está perto do fim, por mais que a gente fale tudo isso, né? Os indicadores, olha, bote aí no Google o gráfico, né? Mortes por Covid, você vê, são ondas cada vez menores, né? De mortes, cada vez menores, casos até dá um pico às vezes maior, mas não compara de internação, nada disso. Mas não dá para a gente baixar a guarda. Então as restrições caíram por causa dessas estratégias políticas, as recomendações o comitê científico recomenda da mesma forma que recomendava antes e as decisões elas são tomadas por impacto na população, como isso vai dar e tal. Então, assim, eu acredito, né, que foi muito aspecto negativo que teve e o setor político, em grande parte, resolveu pegar mais leve. Não acho que está certo ou está errado. Caiu morte, caiu as coisas, teve impacto econômico, teve uma série de fatores. Não dá para a gente, médico, se meter também nas áreas que às vezes a gente não entende, né? O que dá para o comitê científico dizer estendido correto, assim, precisa, aumenta o caso, tem que usar a máscara ambiente fechado. O que vai ser feito com essa informação, como vai ser a decisão, é uma decisão que envolve vários setores, tá bom? Então, acho que a grande motivo da retirada de restrição, tudo isso, foi esses impactos outros políticos, negativos, isso e aquilo que tiveram, né? E, obviamente, a mortalidade caiu, né? Menos gente morrendo e tal. Mas a gente tem que ficar atento, não dá para baixar a guarda, porque não resolveu ainda. Espero que tenha ajudado, abraço.